Muito bem, conforme nós anunciamos, temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio e TV Imigrantes um amigo de longa data, o promotor de justiça, doutor Hélio Pedro. Boa tarde, obrigado pelo convite, por estar conosco aqui. Sempre que solicitado, o senhor sempre faz questão de nos atender, doutor. Boa tarde, Elvis. É um prazer, uma honra poder comparecer aqui aos estúdios e contribuir para a informação aos seus telespectadores e ouvintes sobre o tema proposto para hoje. Pois é, vamos falar de política, eleições 2024, pleito que já está em andamento, mas antes disso, doutor, o senhor já está em Teoflotone há muitos anos, né? Eu já perdi a conta, né? Mais de 30 seguramente? Não, ainda não deu os 30, 30. Eu cheguei aqui em 1998, então estamos aí com 26 anos por aí fora, né, de Teoflotone. Cheguei com a intenção de ficar pouco tempo, e esse pouco tempo se prolongou, né? Esqueci de sair. Não, que bom que nós temos... O povo aqui me acolheu bem, né? Eu já era da cidade e me adaptei bem como autoridade desse povo. Que bom que o senhor permaneceu e que Obrigado. Realmente foi acolhido aqui no nosso município. Só para que as pessoas possam entender, porque até ouvi esse questionamento essa semana, mas como é que funciona a escolha do promotor eleitoral? É uma espécie de rodízio, doutor? É um rodízio, sim. Eu vou explicar aí para que o telespectador possa entender melhor o seguinte. Primeiro, que o promotor de justiça eleitoral ele é cedido, né, do Ministério Público Estadual ao Ministério Público Federal. Então, enquanto promotor de justiça eleitoral, eu sou promotor de justiça federal, porque a eleição ela é fiscalizada pelo MPF, né, Ministério Público Federal. E não existe um quadro próprio de promotores para eleições, né, no Ministério Público Federal. Na verdade, esse cargo de promotor no Ministério Público Federal é procurador regional eleitoral. Então, a gente atua com indicação do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da minha instituição, e com a ratificação do Procurador Regional Eleitoral. E a cada 2 anos, esse rodízio se perfaz. Bom, em virtude disso, obviamente, o senhor, então, já passou várias vezes como promotor eleitoral em muitas eleições, né? Em muitas eleições, eleições gerais, eleições proporcionais, e agora não era minha vez. Eu estava na lista lá como primeiro colocado, mas em razão da remoção de um colega, que era o promotor eleitoral, eu acabei herdando, né, essa posição agora até setembro do ano que vem. Doutor, o senhor acha que mudou muito esse processo eleitoral, principalmente com a atuação do Ministério Público, lá atrás, quando o senhor foi a primeira vez promotor eleitoral para os dias de hoje? Na síntese do senhor, o que pode ter mudado? A primeira eleição que eu fiz foi em Águas Formosas, eu era promotor de justiça lá. E o sistema de votação ainda era cédula física, né, papel. Tem gente que nem sabe disso. É provável. E eu me recordo que eu fui, e logo nessa época, começou a urna eletrônica. E eu fui para a reserva dos índios, Machacales, né, lá, Água Boa, Pradinho, para ensiná-los a votar. Desde então, muita coisa mudou, né? Principalmente a questão da utilização da comunicação facilitada nas mãos de todo mundo, o tablet, o smartphone. Isso, em tema de eleição, teve uma mudança muito grande, e creio eu, para melhor, lógico, e muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais rápido, né? Todo o processo torna-se mais confiável. A situação comportamental, o que o senhor acha disso aí? E quando eu falo comportamental, não está restrito somente àqueles que encabeçam as candidaturas, mas suas coordenações, os correligionários, estão mais apaixonados, os ânimos estão mais acalorados, isso depende de situação para situação. Qual que é a opinião do senhor nesse sentido? Eu vejo de uma forma positiva. As paixões em tema político sempre aconteceram e sempre hão de acontecer, em certos pleitos mais, em certos pleitos menos, né? Mas o comportamento daquele envolvido no processo eleitoral, ele
eu acho que ele mudou bastante no sentido de ser muito mais, entre aspas, fiscal desse processo, né? As pessoas têm conhecimento de tudo o que acontece com muito mais rapidez do que antes. E talvez até com mais transparência. Com mais transparência. Isso faz com que essas paixões aumentam, cada eleitor torna-se um cabo eleitoral com mais intensidade e também um fiscal com mais intensidade, né? Tá certo, nós estamos conversando aqui com o promotor de justiça, o doutor Hélio Pedro, que nessas eleições 2024 é promotor eleitoral da Zona 269, responsável por 3 municípios. E, para que as pessoas entendam, qual que é a função do Ministério Público nesse processo eleitoral? Aliás, no processo eleitoral como um todo, porque o Ministério Público participa de todas as eleições. O Ministério Público, de uma forma geral, a gente chama que ele é o fiscal da lei, né? Então, o Ministério Público fiscaliza a correta aplicação da lei, seja pelo juiz, né? Estamos de olho nas decisões do juiz, se com ela concordamos, damos ciente, se não concordamos, recorremos. Estamos fiscalizando a ação dos candidatos, estamos fiscalizando a ação dos eleitores. Mas, além disso, o Ministério Público tem, por exemplo, a legitimidade para entrar com a ação de investigação judicial, né? Que é aquela que tem por objetivo apurar atos de abuso de poder econômico ou político. Então, nesse aspecto, o Ministério Público tem essa legitimidade para a ação judicial eleitoral. Ele atua também na ação de investigação judicial eleitoral, que quando vem o abuso do poder econômico, a gente instaura um procedimento de investigação, não só em juízo, mas administrativamente. Temos também os recursos contra a diplomação, né, que às vezes, durante o processo eleitoral, pode ter havido alguma irregularidade e aquele candidato, mesmo tendo sido eleito e diplomado, nós entramos com um recurso contra essa diplomação. Aí não assume. Exatamente, aí não assume, dependendo não assume, né? Pode até conseguir uma liminar, até que se julgue o mérito, né? E as ações penais eleitorais, tem muitos crimes eleitorais que o Ministério Público é o titular da ação penal. Mas, não obstante isso, o Elvis, durante esse momento da chamada campanha, que ele precede com a pré-campanha, né, com a pré-propaganda eleitoral, o período da propaganda eleitoral e o momento da votação e resultados, que é o momento mais intenso do período eleitoral, o Ministério Público continua atuando. Por exemplo, a cada transferência de título de eleitor, a gente vai conferir se realmente o eleitor tem um domicílio eleitoral onde ele declara que mora, né? Isso acontece muito nesse todo período dia, de pré-campanha, né? O Ministério Público uma mobilização um pouco anormal. E mesmo durante o período, sem ser o período eleitoral, a gente continua trabalhando. E nesse período é muito mais intenso. Apenas a título de exemplo, os processos envolvendo o registro de candidatura, por exemplo, né, de quantos vereadores temos nos 3 municípios, né, talvez em torno de 600. Em cada processo desse, o promotor de justiça tem que analisar todas aquelas circunstâncias que habilitam a pessoa a se candidatar, né? Eu tenho que olhar se ele está apto a concorrer ao pleito. Imagina você pegar isso aí num prazo exíguo, geralmente os prazos eleitorais são contados em horas ou em dia, eu tenho um dia para analisar todo esse processo. Sábado eu recebi aqui no computador, eu recebi 444 processos para examinar no mesmo dia. Eu terminei já no domingo, 2h, mas é um trabalho intenso que o Ministério Público tem durante esse período. Doutor, eu até faria essa pergunta um pouco mais para frente, mas eu gostaria de saber o seguinte: nós já temos processos em andamento com relação às eleições aqui de Teófilo Otoni, já tem denúncias, já tem alguma coisa que o senhor já está averiguando, já está investigando? Sim, temos vários processos, né? Agora, é bom dizer que os processos de caráter eleitoral, eles correm em segredo de justiça. Sim, verdade. Mas temos vários processos em que uns denunciam outros e os outros denunciam a uns. Eu vou até chegar nesse ponto daqui a pouco, porque tem esse tópico aqui. É o seguinte: na visão do promotor, doutor Hélio Pedro, como é que está o processo eleitoral em Teófilo Otoni já nesse começo? Porque temos que levar em conta que nós temos alguns dias, talvez semanas, de campanha eleitoral 2024. Com certeza
ainda estamos longe de chegar ao clímax, né? Estamos ainda nas preliminares. A campanha... Boa alusão, doutor. Ela intensifica, talvez, aí nas 3 últimas semanas que antecedem o dia da eleição. Né? Vai esquentar ainda. Vai esquentar a chapa. A chapa vai esquentar. Então está tranquilo, né? Tranquilo, é um jeito de dizer, né? Porque não tá, necessariamente não está tão tranquilo assim. Mas eu espero que aconteça mais denúncias, mais brigas, mais falatórios, mais fofocas. É natural. Todo período eleitoral tem isso. Bom, fofoca. O senhor chegou nessa... O senhor chegou no ponto que eu queria, meu amigo Davi. Doutor Hélio, a que ponto aquela chamada fofoquinha política atrapalha os meios legais de apuração do Ministério Público? E eu queria saber se isso acontece muito. Ô, doutor, fiquei sabendo que assim fulano e fulano está fazendo isso, não pode. Aquela fofoquinha de bastidores, o senhor como genuinamente teoflotonense, né, o senhor que veio para cá há muito tempo, já se tornou filho da terra, o senhor conhece como é que funciona aqui os bastidores. Isso tem acontecido, essa fofoquinha política? Isso tem demais. A sua pergunta se atrapalha. Tem demais e atrapalha muito. Por quê? Porque, às vezes, ocupa o tempo precioso, o tempo caro de um promotor de justiça, de um juiz eleitoral, para apurar uma denúncia infundada, né? Ou uma denúncia que tem fundamento, mas ela não tem o poder, a capacidade de influenciar no pleito a ponto de desequilibrar o resultado. Né? A gente tem que ser muito parcimonioso. Porque a intenção é essa, né? É desestruturar o outro lado. Exatamente. Se aquela fofoca chega ao meu conhecimento com esse caráter de fofoca, vou usar aqui uma frase popular, entra no ouvido e sai no outro. Eu não vou ficar dando atenção a isso. Eu tenho que centrar minhas forças naquilo que é importante. Isso. Acontece muito. Parar né? no trânsito, parar no corredor, doutor, fiquei sabendo a gente está na cidade há muitos anos, é bem conhecido, né? Então chega, fala, e aí qual a minha resposta a essas fofocas? Assim, olha, eu tenho o maior prazer de te receber na promotoria, colher o seu depoimento e você assinar ao final. Aí já abre o olho bem grande, a assim, pessoa, né? Não, se for para eu assinar, eu não vou. Então ficou no campo da fofoca. Pois é, isso que eu queria até perguntar ao senhor, porque nós estamos falando sobre crimes, sobre denúncias, sobre fofoquinha. Mas, em tese, qual que é o caminho a ser percorrido a respeito dos procedimentos legais com relação aos crimes das denúncias eleitorais? Porque tem um mecanismo, né, que tem ajudado já a algumas eleições e a população precisa saber qual que é o meio legal, porque chegar e encontrar o doutor Hélio na fila da farmácia, da padaria e falar, doutor, aconteceu isso, não vai adiantar, não vai ser formalizada a denúncia, né, doutor? O senhor vai ouvir como sempre foi gentil, uma característica peculiar é a educação, a gentileza que o doutor Hélio tem para tratar as pessoas, né? Não estamos fazendo média, não. Essa é uma característica dele, sempre muito gentil e educado com todos, mas infelizmente tem que ser pelo meio legal, né? Eu sei, a intenção das pessoas geralmente são as melhores, mas diz o ditado que de bem intencionados o inferno está lotado, né? Então, eu realmente, de forma bem educada, eu quero tratar os meus empregadores, porque cada cidadão que paga o meu salário, o meu empregador, eu tenho que tratá-los bem. E assim, eu oriento da seguinte forma, quer fazer uma denúncia de algum ilícito eleitoral? Perfeitamente. A forma mais aceitável é aquela que o cidadão comparece à promotoria de justiça, eu colho as declarações dele, ele assina ao final. Então, ali já há uma responsabilidade daquela pessoa que denunciou, e eu vou avaliar se essa denúncia tem fundamento ou não. Não basta também comparecer à promotoria para fazer uma denúncia, é preciso de levar documentos probatórios. Só a palavra não vai adiantar. Só a palavra, fica a palavra de um contra o outro, né? E é difícil da gente. Se a pessoa não tem essa prova, tem que me indicar onde ela está para que eu possa ir buscá-la. Né? As provas podem ser o print de uma mensagem no WhatsApp, filmagem, fotografia, filmagem, né? A gente vai fazer uma avaliação. Mas se a pessoa não quer se deslocar até a promotoria, pode também usar o canal da ouvidoria do Ministério Público na página do MPMG.
Lá tem o canal da ouvidoria, faça a sua denúncia lá e anexe toda a prova que tem, sob pena dessa denúncia ser rejeitada lá mesmo no canal da ouvidoria. Tem ainda aquele mecanismo do Pardal, doutor? Ele está online? Está... Tem, nós temos ele. Sim, funciona sim. normalmente. Mas eu acho que para ficar até mais robusta a denúncia, seria importante essa presença da pessoa. Com certeza. Para que converse, para que apresente a sua Exatamente. materialidade. Agora, uma outra forma que eu aconselho aquele que tem uma notícia de um ilícito eleitoral, procure o comitê de algum partido ou coligação. Procure lá. Eles têm assessoria jurídica, que nós vamos falar depois, né? Tem assessoria jurídica que formaliza essa denúncia de forma a dar mais credibilidade. Lógico que eu vou acreditar numa denúncia assinada por um advogado, por uma advogada, não é? Com os documentos instruídos, do que eu ter que fazer isso lá na promotoria. Então, se alguém tem uma denúncia, procure o seu candidato de sua preferência, de sua confiança, seja prefeito, seja vereador, procure o comitê lá da campanha, onde está funcionando, fala assim, olha, eu fiquei sabendo que o adversário fez isso, aquilo outro, e lá essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público. Com as provas, né? Com que as provas. Mais fácil. Sem fofoca. Sem fofoca, porque se chegar só falando, vai caracterizar a fofoquinha política. Estou conversando aqui nos estúdios da Rede Imigrantes com o promotor eleitoral, doutor Hélio Pedro, que está presente aqui. Estamos falando sobre política, sobre as eleições e falando ainda a respeito dessa situação do crime, doutor. Dá para a gente citar aqui algumas ações que caracterizam justamente os crimes eleitorais e quais seriam as punições? Porque tem punição, né? Não tem só procedimento, não. O procedimento ele vai ter aí como culminância a punição. Elvis, é bom a gente fazer uma diferenciação e vamos pegar a palavra macro, que é ilícito, né? Temos ilícitos eleitorais. Dentro dos ilícitos eleitorais, tem aqueles que são crimes e tem ilícitos que não são crimes, mas todos eles passíveis de algum tipo de punição. Os crimes eleitorais eles estão arrolados na Lei 9.504, repito, Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que está em vigência há muitos anos, já passou por várias eleições e ela é o que está valendo. E as resoluções, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, como também do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Lá estão caracterizadas as condutas criminosas e também estão arroladas aquelas condutas que são ilícitos civis, ou seja, a punição pode ser uma multa. As multas previstas na legislação eleitoral mínima é de R$5.000. A mínima? A mínima. Mas pode chegar a quanto, doutor? Pode chegar até 50 mil ou mais, dependendo do potencial financeiro do infrator. É caráter inibitório até, inibitório. Né? Porque o caboclo vai pensar duas vezes. Antes de fazer. Por exemplo, outros ilícitos pode levar à cassação do registro da candidatura daquele candidato que praticou o ilícito. Pode levar à cassação do diploma se ele for eleito, não é? Então, são ilícitos o abuso do poder econômico, por exemplo, né? Ilícitos praticados por servidores públicos, no sentido macro, dizendo, são ilícitos que podem levar a punições severas. E o próprio eleitor também, né? Tem condutas previstas para o eleitor que ele pode praticar crime também. Quando o senhor diz condutas ilícitas, o senhor poderia citar algumas delas que geralmente talvez sejam mais comuns? O mais comum é a chamada promessa ou de recompensa ou entrega de bens em troca de voto. Essa seria uma espécie de compra de voto. A compra de voto. O popular compra de voto, você resumiu bem. Vou te dar uma cesta básica e você vote em mim. Esse aí é o mais comum, infelizmente, e é o que a Justiça Eleitoral tem dado uma atenção muito grande nesse combate, né? A venda do voto. Isso a gente pode até falar melhor daqui a pouco, mas é um ilícito principal que acontece. Agora, na época da campanha, nós temos as chamadas fake news, né? Que grande parte delas não constitui um crime, mas é um ilícito, passível de punição com altas e pesadas multas, né? E até mesmo pode acontecer a cassação do registro. Chega em alguma situação dessas envolvendo os crimes eleitorais a ocasionar a prisão de alguma pessoa? Sim, pode ter a prisão em flagrante, né, de alguém que esteja naquele momento cometendo um crime eleitoral
E, nesse caso, a autoridade policial, o agente da autoridade policial, deve dar a voz de prisão em flagrante e encaminhar à autoridade competente. Muito bem, está aqui o doutor Hélio Pedro Soares, promotor de justiça, promotor eleitoral das eleições 2024 em Teófilo Otoni, respondendo aos questionamentos, trazendo orientações e o seu rico conhecimento a respeito das regras eleitorais. Recebendo aqui nos estúdios o promotor de justiça, doutor Hélio Pedro Soares, ele que é o promotor eleitoral da Zona 269, que engloba Teófilo Otoni e outros 2 municípios. Estamos falando sobre eleições, sobre regras eleitorais, e no bloco anterior eu questionei aqui, né, deixei uma pergunta no ar sobre quem vende voto também comete o crime eleitoral, doutor Hélio? O Elvis, eu fico até indignado, né, de que isso ainda acontece em pleno século XXI, na era da informação e na era que a educação tem avançado nas camadas menos favorecidas, economicamente falando. O Elvis, o eleitor, eu escrevi isso aqui, o eleitor que solicitar dinheiro ou aceitar outra vantagem, qualquer vantagem, promessa de emprego, cesta básica, litro de leite, R$50, solicitar para si ou para outra pessoa. Estou pedindo aqui, não é para mim não, estou pedindo para fulano de tal. Se ele estiver envolvido... Se você for eleito, se você arranja um emprego para ele na prefeitura, será responsabilizado criminalmente com a pena prevista de até 4 anos de reclusão e multa. Nossa. Isso para o eleitor. E eu li um artigo de um jurista e ele diz o seguinte, aspas, quando você troca o seu voto, está trocando o seu direito de mudar a sociedade em que você vive. Por míseros R$50, favores por um saco de cimento, está agindo como um político corrupto. E sabe qual a diferença entre você e o político que aceita a propina ou compra votos? Nenhuma. O eleitor e o político desonesto são farinhas do mesmo saco, são corruptos. E o que difere um do outro é o poder. O eleitor não tem o poder e o político corrupto ganha a eleição e passa a ter o poder. Ora, pois, se você estivesse no lugar dele, também estaria roubando da população. Elvis, o voto é secreto. Não venda o voto que é secreto. Às vezes a pessoa faz a promessa para si, não fale nada, não responda, vote em quem você quiser. Na hora de entrar lá na cabine de votação, vote em quem sua consciência mandar, não porque você recebeu algum tipo de favor. Isso acontece, doutor Hélio, com maior intensidade, com maior frequência nas cidades menores, onde muitas vezes a gente já ouviu relatos, já acompanhou casos até de coação de candidatos para que os eleitores pudessem votar, não só em troca de favores, mas coagindo mesmo, de forma bem criminosa, de forma até, de certa forma, covarde. Objetivamente, eu não tenho dados concretos para falar que aconteceu, mas não posso duvidar que realmente nessas camadas sociais classificadas por esses aspectos econômico e cultural do ponto de vista acadêmico inferiores, isso acontece com mais intensidade nas zonas rurais, pessoas com grandes dificuldades financeiras, vê ali uma oportunidade de ter algum tipo de favor, né, alguma promessa, e acaba que deixa-se seduzir por esse canto da sereia. Tá certo. Doutor Hélio, nós falamos muito aqui sobre a denúncia, sobre repassar essas informações para que sejam apuradas quando existe ali a suspeita do crime eleitoral. Mas essa denúncia, ainda que a pessoa compareça, talvez ao Ministério Público, ou nem compareça, de alguma forma, nessa parte final, ela pode ficar anônima? Porque as pessoas, por exemplo, que estão sendo denunciadas, elas terão acesso, por exemplo, a quem vai lá para poder fazer a denúncia? Ela permanece anônima de alguma forma? Elvis, vamos partir do seguinte princípio. A lei veda o anonimato na campanha pela internet.
Ou seja, lá a lei eleitoral se ocupou em vários artigos, né, capítulo inteiro, para regulamentar a campanha pela internet e veda expressamente que a campanha seja feita anonimamente. Nesse mesmo princípio, jogando isso para a denúncia de ilícitos eleitorais, a denúncia anônima é aceita com grandes reservas. Por exemplo, fora do período eleitoral, eu, como promotor de justiça do patrimônio público aqui em Teoflotone, que atua nessa área de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, eu recebo quase que diariamente denúncias anônimas. Eu dou certa credibilidade a ela até que ela me convença que tem procedência. Agora, no período eleitoral, tem um fator diferente, porque aí nós temos a questão da inveja envolvendo, nós temos a adversidade, a concorrência. Então, as denúncias eleitorais, elas são recebidas com muita reserva se ela for anônima. E se ela for anônima, a pessoa tem que justificar, a ponto de me convencer, a questão do anonimato. Por que ele se esconde atrás do anonimato? Né? Aqueles que vão lá na promotoria, falam assim, eu quero fazer uma denúncia, mas não quero que meu nome apareça. Eu vou interrogá-lo por quê, vou investigar o porquê ele não quer que seu nome apareça, e aí sim é que eu vou dar a credibilidade necessária a essa denúncia. Mas não permito que o Ministério Público, não permito que o promotor de justiça seja feito de joquete, né, jogo entre adversários. Agora, a maioria das pessoas se comporta dessa forma, não quer aparecer. Não, é diferente? Temos um número considerável de denúncias anônimas que eu rejeito na origem, se ela não tem a justificativa do anonimato e se ela não está instruída, né, com documentos, com provas que, mesmo não havendo a denúncia, porque o promotor de justiça ele pode agir de ofício, ele não precisa de denúncia para ele agir. O promotor, sabendo de qualquer fonte que um ilícito eleitoral está acontecendo, é obrigação do promotor de justiça abrir um procedimento investigatório e investigar aquele ilícito eleitoral, mesmo que não tenha havido nenhuma denúncia. Eu posso estar sentado em minha residência, assistindo o Jornal da Imigrantes, e alguém faz aqui uma denúncia, fala que aconteceu um ilícito, não falou para mim, falou no ar, e eu tenho a obrigação de apurar isso. Lendo um jornal, uma manchete, não precisa ser provocado. Não precisa ser provocado, obrigado pela palavra que veio à mente. Entendi. Então, a denúncia anônima, ela tem que ser feita com uma forma de uma justificativa muito grande por causa desse anonimato. Tá certo, ótimo esclarecimento, doutor Hélio Pedro Soares, aqui nos estúdios da Rede Imigrantes. Tema Eleições 2024, as regras eleitorais, e nós temos um aqui bem famoso. Nós falamos agora há pouco da compra de votos, mas tem algo que a gente sempre ouviu, que é a chamada boca de urna. Esse assunto especificamente no dia das eleições, né, doutor Hélio, que acontece com muita frequência. O que prevê a legislação, e até mesmo talvez para pessoas que desconhecem esse termo, o que quer dizer boca de urna e quais suas especificações? A boca de urna é a atuação principalmente dos cabos eleitorais e com menos intensidade do eleitor, que não é aquele cabo eleitoral ativo, né, junto aos eleitores que se dirigem à sessão eleitoral no dia da votação. Essa é a boca de urna, né? E ali visando promover e pedir votos para o seu candidato. Ora, Elvis, desde 16 de agosto, a campanha eleitoral está aberta, livre. Por que tem que pedir voto no dia da eleição, na hora da votação? Por que vai? E é crime isso, é crime, tá? Está previsto no Código Eleitoral, está previsto na legislação eleitoral, esse crime não pode mesmo fazer boca de urna, embora haja, né, pessoas fazendo isso sempre. Descaradamente, às vezes. Descaradamente. A gente não Eu fico até impressionado controlar. com a audácia de alguns que praticam esse crime de boca de urna, porque ficam em locais públicos extremamente movimentados, muitos deles ali no centro da cidade, pedindo voto. Até para a gente entender, doutor, o que caracteriza a boca de urna? Olha, a entrega do santinho, né, que é a mais comum, a conversa de pé de orelha, né? Também chega ali, vota chega, ali no vota, candidato, e se a pessoa que recebeu esse
impedido, né, denunciar, está caracterizado o crime. E essa abordagem do eleitor, né, feita por outro eleitor ou por cabos eleitorais. Por favor, gente, aproveite bastante esse tempo aí, é 1 mês e meio, né, que nós temos, ou já menos agora, para fazer a campanha, para abordar o eleitor, para convencer o eleitor com suas propostas. No dia da eleição, faz o seguinte, vai para a roça. Vai cedinho na sessão eleitoral, candidato, ou você que é candidato, você que é cabo eleitoral. Vai cedinho na sua sessão eleitoral, vota e vai para casa, vai descansar. Espera o resultado sair à noite. Não fica fazendo campanha naquele dia, não precisa disso. Ô, doutor, e a manifestação também ela é vedada, né? Porque, de repente, a pessoa não pede, mas fica ali fazendo barulho, agitando bandeira, gritando o nome do candidato, esse tipo de coisa também não pode. Isso aí caracteriza a boca de ouro. Exatamente. Olha, a resolução que prevê essa questão, ela diz o seguinte, é vedado no dia da eleição aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda, né? Camisa com a vote em fulano, com a foto da pessoa. Aglomeração de pessoas, não estou falando do indivíduo, estou falando de um grupo. Usar, o indivíduo pode usar. Ele pode ir com a camisa que ele... Com bottom. Né? Camisa essa, repito, que ele mandou fazer, porque se o candidato mandou fazer e entregou para ele, está errado? em lista eleitoral. Não pode. Nossa, não sabia. Candidato não pode distribuir camiseta, chaveiro, boné, absolutamente nada de brinde, nenhum brinde. Isso está... Já desde já? Desde antes, as eleições passadas. Nossa, muito interessante essa informação. Não pode olhar. Candidato não pode mandar confeccionar camisas, bonés, chaveiros, canetas, qualquer tipo de brinde e distribuir com o eleitor. É compra de voto. Rapaz. É compra de voto. E é sério isso. Isso pode levar à cassação do registro da candidatura e, se ele eleito for, até mesmo à diplomação. Mas o eleitor, agora, ele tem a liberdade de mandar confeccionar. Perfeitamente. Eu acho até um pouco... é meio difícil isso acontecer, né? É difícil, você entendeu, acontecer isso. Tem que ser muito apaixonado. Tem que ser muito apaixonado. O eleitor... E a gente, para provar, às vezes, é difícil também. Que eu chego e falo assim, olha essa camisa aí, quem foi que te deu? Não, eu mandei fazer. Quantas camisas você mandou fazer? Só essa. Peraí, cara. É até bom saber onde que foi, porque às vezes a gente quer fazer uma camisa e fala, não, só faço acima de 10. As lojas daqui na Flota não é essa. Você vai querer convencer um promotor de 30 anos de estrada, com 70 anos de idade, que você fez isso? Sai pra lá, cara. Não vai me convencer. O senhor tá com 70 anos? Eu estou a borda dos isso, 70 anos. Isso, né? O senhor é um homem sempre verdadeiro. Não faça isso aqui ao vivo. A gente sabe que o senhor é atleta, que o senhor vai, mas 70 anos não. Eu passei dos 68 para os 70, porque eu não gosto de dizer, né, que sim. tem interpretações maldosas que eu fiz em 69, né? Então... O sempre carismático e reverente doutor Hélio Pedro Soares aqui então, no estúdio. Então, passei do 68 para 70 logo da vez, né? Tá certo. Olha, muito esclarecedora essa parte aí, viu, doutora? Sim. Doutor, como todas as outras, claro, mas essa realmente eu não tinha conhecimento. Então, não pode ser confeccionado camisas. Se tiver, vai ter que responder por isso. Se houver uma fiscalização, isso é mais sério do que se pensa. Isso causa desequilíbrio nas eleições, porque imagina você, o candidato que tiver potencial financeiro para fazer 1000 camisas e outro candidato que não tem o potencial financeiro para concorrer de igual forma, não é? Com esse que mandou fazer essas camisas. Também a abordagem, né, o aliciamento, a utilização de método de persuasão ou convencimento do eleitor não pode no dia da eleição. Tá certo, olha só, fiquem atentos. Eu acredito, assim, até pelo esclarecimento que possuem, nós vamos falar daqui a pouco as assessorias jurídicas das eleições, eles vão orientar e conversar com os correligionários, porque são erros primários que não devem ser cometidos e isso aí tem que ser esclarecido para a turma que está trabalhando aí, viu, Exatamente. pessoal? Fica a atenção aqui. Agora nós vamos falar de um assunto, né, de forma bem específica, o doutor Hélio até chegou a fazer um comentário aqui sobre a desinformação, doutor. E isso tem ganhado corpo nas últimas eleições justamente pela facilidade da divulgação pelas redes sociais, pela rapidez das plataformas, fake news, redes sociais, uso irregular desses mecanismos. Isso tem sido um grande problema e será um grande problema, na opinião do senhor? Problema e solução, né? Porque os meios de comunicação facilitados, eles são extremamente úteis. A
convencer o eleitor, a enviar mensagem para o eleitor, a expor as suas propostas de campanha. Tem um alcance muito grande, Elvis. Eu fico impressionado que você vai para essas zonas rurais aí, longínquas, distante, e aqueles rurícolas, aqueles sertanejos lá, está com o celular na mão e o WhatsApp. É verdade. Aonde o candidato não teria condições de ir. É verdade. Portanto, o meio de comunicação facilitado, ele é excelente. No entanto, pode ter exagero, né? E aí que entra a questão das fake news, que a fake news ela é fabricada não pelo próprio candidato, lógico, né? Ela é fabricada, às vezes, pelo adversário, que publica uma desinformação, uma informação inverídica, uma informação mentirosa, com o fim de prejudicar aquele candidato adversário. Nem sempre é para se favorecer, mas é para desfavorecer outrem. E a legislação eleitoral, nesse ano, e também nas duas últimas eleições, né, para presidente e também para prefeito, intensificou o TSE e os TREs, os juízes eleitorais, os promotores eleitorais, na fiscalização dessa desinformação. E agora, Elvis, nesse pleito nós temos um outro fator que pode também contribuir para a difusão das fake news, que é a chamada inteligência artificial. Essa é perigosa. A gente está aí ainda meio que engatinhando nessa nova tecnologia. Para as próximas eleições, eu creio que ela intensificará como meio de comunicação, mas ela também facilita muito a desinformação. E eu acho até que fica até um pouco mais difícil esse processo apuratório, porque a inteligência artificial ela coloca uma pessoa ali falando algo que a pessoa não mencionou, não falou. Exato. E que muitas vezes nem é a pessoa que está falando. Consegue reproduzir a voz, a tonalidade, o timbre da voz justamente autêntico com um outro conteúdo. Pois não é? Então, assim, candidatos e eleitores, fiquem atentos às mensagens que vocês recebem, aos vídeos que recebem pelo WhatsApp. Primeiro, sempre desconfiando. Os compartilhadores, doutor, eles também, de alguma forma... Sim, eles são responsáveis. Eles precisam responder por isso. Eles respondem por isso. Outro dia eu vi alguém falando assim, mas não foi eu que fiz, isso. Não foi eu que publiquei, eu só estou compartilhando. Exatamente. Aí ele vai responder também, mesmo compartilhando. Aquele que reenvia a mensagem, ele acaba respondendo também. Então é o seguinte, olha... as pessoas mais simples, principalmente, acreditam em todo vídeo que recebe. Mas vejam a fonte, pesquise a data que aquele vídeo foi produzido, quem o produziu, não é? Para depois acreditar nele e passar para frente. Mas eu digo o seguinte, nessa época de desinformação, época de campanha política, época de inteligência artificial, época de fake news, primeiro desconfie dos vídeos que recebem. Pois é, tem que desconfiar e todas as pessoas, de alguma forma, estão nas redes sociais, conforme muito bem disse aqui o doutor Hélio Pedro, né? Até aquelas pessoas que estão nas comunidades rurais, que muitas vezes, né, num passado não tão distante, não tinham acesso à tecnologia, agora estão sempre ali ligados, e é aí que mora o perigo. Recebendo aqui nos estúdios o doutor Hélio Pedro Soares, promotor eleitoral da Zona 269, que engloba Teófilo Otoni e outros 2 municípios, tema eleições, regras eleitorais. A gente sempre agradece aqui o doutor pela presença, né? Sempre que o convidado esteve aqui nos estúdios da Rede Imigrantes. Bom, a gente falou aqui sobre multas e punições, o senhor até citou anteriormente, falou de 5 a 50 mil. Mas qual que é o tempo que se demora para apurar uma denúncia até o parecer daquilo que foi apurado, doutor? Eu disse anteriormente que os prazos eleitorais eles são regidos em horas, às vezes a pessoa que está envolvida no processo, o promotor, o advogado, tem um prazo de 24 horas para manifestar, tem prazo de 1 dia, de 2 dias, o máximo que eu vejo aí, 5 dias. Então, todos os processos eleitorais, eles têm preferência sobre todos os outros processos. O processo eleitoral é preferência para manifestar e dar o resultado de imediato. Porque, na verdade, não adianta nada dar um resultado de um processo eleitoral daqui a 2 anos, quando o candidato que praticou um ilícito já está no exercício da função pública lá na vereança. Então, assim, os prazos são exíguos e a gente dá esses pareceres de imediato. Para se ter uma ideia, eu falei que no sábado eu fiquei de sábado a domingo, o dia todo, né, quase que 24 horas por dia, manifestando em processos, porque eu quero que os prazos sejam cumpridos rigorosamente.
Então, as multas são pesadas, a meu juízo, né, comparando com multas da justiça comum, multas criminais. As multas na legislação eleitoral, a multa mínima que eu vejo aí de R$5.000 acima disso, né? E as outras punições, como eu disse, pode ser, se caracteriza crime, tem um processo criminal, em que pese as penas eleitorais não serem tão elevadas, não há ainda o dormir no xadrez, né? Sim, sim. Mas fica o registro na vida da pessoa. Mas mexeu no bolso, muitas vezes é pior do que dormir no xadrez, com certeza, né? Além do mais, pode cassar o registro da candidatura e pode até, se eleito for, perder o diploma da eleição, né? Então, as multas são pesadas. Para todos e quaisquer ilícitos, tem sempre a multa. Bom, o senhor que dá o parecer a respeito daquilo que vai ser mas quem bate aplicado. O martelo é o juiz, naturalmente. Mas né? ele geralmente vai acatar aquela recomendação do Ministério Público, né? Tem. O juiz, eles são... Todos os juízes, eu assim os considero, né? São muito justos. São pessoas... Hoje, o juiz eleitoral da 2009, em que pese ser um jovem, né? Assim o considero, mas é de uma experiência, uma larga experiência. O senhor pode citar o nome dele? Sim, doutor Otávio Augusto, uma pessoa fantástica, acessível, justo, decisões bem fundamentadas. Então, assim, se ele vai acatar ou não o parecer do promotor de justiça, eu confio muito na decisão dele. Ele realmente tem um senso de justiça muito elevado. Tá certo, está aqui o doutor Hélio Pedro falando a respeito dessa situação das punições, das multas, e nós falávamos no início da entrevista sobre a importância da presença nos comitês, né, na organização das campanhas, das assessorias jurídicas, doutor. O senhor, como operador do direito, eu queria que o senhor fizesse uma síntese da importância dos advogados durante o pleito eleitoral, porque eles vão passar recomendações mais específicas sobre essas regras, né? Vai orientar, porque muitas vezes aqueles mais apaixonados, acalorados, emocionados, não, mas nós temos que fazer isso. É a hora do advogado falar, peraí, não é assim que vai ser não, porque senão vai dar problema, você vai ganhar e não vai levar. É mais ou menos isso, né? É por aí. O advogado, ele é essencial nesse período eleitoral. Não digo que é importante, não. Ele é essencial. E às vezes, um candidato vem a mim, não é? Aí na rua, né? Lá na fila do correio, do banco, onde eu estou, na academia, e vem me fazer algum tipo de denúncia. Eu falo assim, olha, você é candidato? Sim. Você já tem uma assessoria jurídica? Contrate. Se você não puder, faça com que o seu partido ou a sua coligação tenha uma assessoria jurídica, porque facilita muito o processo. Verdade. O advogado ele tem a visão técnica, legislativa da coisa, né, da conduta. Ele olha não com aquela paixão que o candidato ou o eleitor está fazendo aquela denúncia, está fazendo aquela prática, mas o advogado ele tem essa visão eminentemente legal, né, da conduta. Então é o seguinte, olha, eu tenho já visto vários processos, né, assinados por advogados, e são trabalhos brilhantes, as petições muito bem fundamentadas, com jurisprudências, com citações doutrinárias. Eu vejo ali o conhecimento profundo da legislação eleitoral, que é uma legislação que eu sempre chamo de legislação checklist, né? Legislação eleitoral é o que pode e o que não pode. E os advogados têm conhecimento disso. Então, quero aqui parabenizar todos os advogados que estão trabalhando nessa eleição. Está sendo assim um suporte, uma mão na roda para o Ministério Público, para o juiz eleitoral, para todos que estamos envolvidos no processo eleitoral. Até porque, quanto melhor a atuação dessas coordenações jurídicas nas campanhas, menos trabalho, no sentido assim, de não ter tantos problemas, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral vai ter, né? Consequentemente. Até eu cheguei... Quando há uma boa recomendação, Sim. a boa conduta. Eu até ouvi isso de um advogado amigo, dizendo isso para mim, olha, até agora as denúncias feitas por nós, advogados, têm sido bastante reduzidas, porque a gente tem cortado na fonte
evitar a desnecessidade de entrar com uma denúncia formal perante o Ministério Público ou perante o juiz eleitoral. Pô, que bacana. Bom, doutor, a gente está indo aqui para os 2 tópicos finais da entrevista. Poder de polícia durante o pleito eleitoral. Como é que funciona isso? Quem tem o poder de polícia é o juiz eleitoral, né? E o poder de polícia dele se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais da propaganda eleitoral. O juiz pode agir de ofício quando ele tem notícia que uma propaganda eleitoral está sendo praticada de forma irregular. Esse que é o poder de polícia do juiz. Tá certo. Agora, independente disso, o senhor também é exemplo de outros promotores eleitorais durante as eleições. O senhor sai fazendo uma visita, uma ronda, né? A gente anda pela cidade, a gente conversa com as pessoas, né? Eu lembro que numa última eleição que eu participei, eu indo aqui na cidade fazer algo pessoal, eu vi lá uma propaganda em muro. Não pode. No muro não pode. Não pode. A propaganda eleitoral em residência é exclusivamente em janelas. Entendi. E tem o tamanho máximo, que é de máximo de meio metro quadrado, não pode passar disso, né? Então, ali eu tirei foto e notifiquei o dono daquela residência, notifiquei o candidato para apagar aquela propaganda irregular. Pois é. A última pergunta, o último tema, né, que tem sido muito discutido, questionado, há dúvidas sobre essa situação, sobre a presença de crianças nas sessões e o uso do celular nos locais onde estão ocorrendo as votações, né, onde ele vai exercer ali o seu direito de cidadania, de democracia. O celular já havia sido vetado. Continua essa vetação e com relação à presença das crianças? Sobre o celular... veja bem, hoje nós temos o e-título, né? É o título eletrônico que está no celular, que é muito prático, não precisa de carregar papel. O eleitor que tiver o e-título, ou mesmo que não tenha, mas ele sempre está portando um celular, ele pode entrar na sessão eleitoral, na sessão, não na cabine de votação. Na sessão ele vai... Se está com o e-título no celular, apresenta para os mesários e o presidente da sessão, assina lá a folha de comparecimento, pega o seu ticket de comprovante e deixa o celular em cima lá da mesa com o responsável. O ideal é que desligue o celular, para não haver perturbação. E aí sim ele vai se dirigir à cabine de votação sem celular, sem tablet, sem iPad, sem iPod, nada disso. Nada eletrônico, porque isso pode causar interferência no sistema eletrônico da urna. Né? Essa questão aí do celular... Se a pessoa insistir, doutor, qual que é a conduta? Não, aí fica a critério do presidente da mesa, pode até chamar a polícia, se necessário, para que contorne aquela situação. Essa é uma delas, né, do uso do celular na cabine. Sobre crianças, a legislação eleitoral, não, pelo menos a nível de TSE, ela é omissa sobre isso. Veja bem, a cabine é um local em que só o eleitor é que pode penetrar, que pode entrar nela. Então, não leve criança. A criança, às vezes, é muito curiosa e vai pôr o dedinho em muitas teclas e pode acabar causando algum tipo de dano à intenção do eleitor. Alguns estados até legislaram a respeito, né? O Rio de Janeiro eu sei que tem, São Paulo tem, lá é o quê? Tocantins... Não pode? Alguns dizem que pode, outros dizem que não pode. Aqui em Minas fica a critério do presidente de cada sessão. Entendi. Olha, o presidente de cada sessão vai decidir se deixa a criança entrar com o pai ou responsável ou não. Nesse caso, eu recomendo a não deixar, por causa desses riscos. Agora, tem uma outra situação, para fechar esse tópico, né? Aquelas pessoas com certa dificuldade de mobilidade. Verdade. Não é? Esse aí sim, o presidente... neto que vai com a avó. Exatamente. Né? Leva a colinha, ou uma pessoa, um cadeirante, alguém que tem dificuldade de mobilidade, ou até mesmo aquele que tem dificuldade visual e não sabe aquele sistema de braille que tem, que tem nas teclas. Esse pode, sim, entrar alguém para ajudar. Entendi. Doutor Hélio, muita satisfação, muito honrado do senhor, como sempre, ter aceito o nosso convite aqui.
acreditamos que no dia das eleições a gente vai encontrar o senhor ali umas 2 ou 3 Estarei vezes, às né? ordens. Torcemos para que sejam em situações tranquilas, Claro. tá? E parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando Obrigado. em Teoflotone ao longo dos anos, né? A gente que conhece de perto o seu trabalho e essa característica peculiar da gentileza, da humildade, da boa educação e que ela permaneça e seja levada aí como exemplo. Muito obrigado. O senhor pode ficar à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade. É fundamental trazer esses esclarecimentos. E sabemos do alcance do sistema imigrante de comunicação perante os eleitores, perante candidatos, perante os cabos eleitorais, os advogados. E o Ministério Público não é órgão de consulta. Por gentileza, não fique perguntando ao promotor de justiça se isso pode ou se não pode. Isso é só o entrevistador aqui, viu? Certamente, na entrevista sim, né? Mas, por isso, a importância da assessoria jurídica, pergunte ao advogado se isso pode ou se não pode, mas aquilo que eu puder esclarecer aqui, né, certamente alguns telespectadores e ouvintes vão fazer algumas perguntas, você Claro. pode me encaminhar e, se for pertinente, eu terei prazer em responder a você e você encaminha Claro. aos seus telespectadores. Fico honrado por isso. Obrigado, Elcio, pelos elogios. Eu sei que isso aí faz parte dessa bondade que lhe é peculiar. Estou sempre às ordens, à imprensa, naquilo que a gente puder trazer de contribuição. Bacana. Só não me tente convencer que o senhor tem 70 anos, pelo amor de Deus. Um abraço, doutor Ed.